psicologia e vida cotidiana, com Alexandre Brito. Hoje vem trazer aqui uma discussão muito importante. Alexandre, sempre que a gente vai buscar algum diagnóstico, né, dependendo da situação, da gravidade do que a pessoa tem, ela obviamente fica cercada de dúvidas. Mas a internet, ela acaba trazendo informações ali pra gente, né? O que pode ser aquilo que você está sentindo, se você está com algum sintoma. Mas não tem aquela garantia, né? Você pode cair numa página qualquer, em alguns testes que tem aí na internet, né? E a pessoa pode acabar tendo um diagnóstico equivocado. Queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, essa relação da gente ficar indo atrás de informações, principalmente relacionadas à saúde, na internet. Pois é, Leandro. Olha, quem está nos ouvindo talvez já se pegou nessa situação. E você está com algum sintoma, com alguma situação, seja do corpo, ou mesmo procurando saber o seu diagnóstico, ou também tentando entender o tipo de personalidade que você tem. Existem vários testes, e no próprio Google você pode ali colocar essas informações, e ele vai te dar uma série de dados, ou de reportagens, ou de matérias, ou de informações de pessoas que fazem comentários sobre o que você escreveu, que podem ser muito equivocados. Então, às vezes você põe lá, né, Leandro, algumas informações, então, você tem 3 dias de vida. Essas questões de você procurar na internet para saber sobre um quadro clínico como depressão, ansiedade, autismo, esquizofrenia, ou para se compreender melhor, pode até gerar mais transtornos e ansiedades do que te dar respostas satisfatórias, né? Por quê, pessoal? Porque, vejam bem, a palavra diagnóstico, ela significa significa por meio, e gnose, conhecimento. Então, diagnose é por meio de um conhecimento para você se conhecer melhor, conhecer o seu corpo, os sintomas que você está tendo, o que você está passando. Mas esse conhecimento, a internet, ela não pode te oferecer, ela não pode falar sobre você mesmo, porque ela vai te dar informações gerais, sem considerar a sua singularidade, né? Pode até te levar para caminhos duvidosos, te gerando até mais ansiedade. Então, essa necessidade de procurar uma avaliação na internet, talvez já indique que você precise, ou que você pode procurar, talvez, um profissional para que você faça uma avaliação mais adequada. Por exemplo, eu já recebi no consultório várias pessoas que já chegam com um autodiagnóstico por meio da internet, ou por meio de um colega, um conhecido que também já passou por algo parecido. Mas essas pessoas tiveram essa cautela de procurar os cuidados de um profissional, né? Então tem coisa que a gente só consegue saber elaborar num processo de análise, de terapia, com um profissional, e que você vai se sentir segurança e acolhimento. Então esse diagnóstico, esse conhecimento que você vai ter sobre você, só é possível com alguém te acompanhando e não de uma forma geral ou generalista. E lembrando também, e tem outro risco de você querer fazer um diagnóstico seu por meio de testes online ou coisa assim. Porque você pode acabar mesmo se estigmatizando, tendo ali algo que vai ter como verdade absoluta sobre você e que não necessariamente isso é uma verdade absoluta, porque o diagnóstico, pessoal, geralmente ele é algo provisório para conduzir o tratamento, para saber o que tem que trabalhar, né? Então, esses testes online podem ter consequências negativas, você pode não aceitar, você pode tomar como uma verdade absoluta, você pode querer não se cuidar, você pode se automedicar, o que é perigoso também, mas pode ter consequências positivas se você perceber que você precisa de uma ajuda profissional. Então essas são nossas primeiras considerações aqui sobre isso, Leandro. Acho também, Alexandre, que tudo isso que você falou, que está ligado nesse caso, porque a gente está falando aqui de psicologia e etc., de certa forma isso a gente pode estender para as outras áreas de tratamentos, né? Outras áreas médicas, inclusive, porque as pessoas realmente têm essa mania de tentar, eu acho que talvez até por receio, essa é a minha pergunta, por que as pessoas acabam fazendo isso? Acho que muitas vezes elas tentam buscar alguma solução no Dr. Google,
talvez com o receio de que uma palavra abalizada, uma palavra técnica de um médico, de um psicólogo, traga para ela uma surpresa que ela não gostaria de ter. Então ela vai mais ou menos falando, bom, eu tenho certeza que eu tenho depressão. E muitas vezes não é assim, né, Alexandre? Perfeito, Cacá. Realmente isso pode se estender para as outras áreas. Em geral, no caso da psicologia, fica mais específico quando alguém, além de um sofrimento, também quer definir, por exemplo, um teste de personalidade, né? Que eu acho uma bobagem, porque a gente nunca é uma coisa só. E nesses testes você vai encontrar uma resposta só. E você vê isso para as outras áreas, sim, né? O quanto isso pode ser prejudicial. E isso é interessante, Cacá, porque realmente você vê que muitas vezes a gente tem medo de saber o que a gente tem. Veja bem, muitas vezes a gente fica com medo de saber o que se passa conosco. Sim. A gente fica com medo de ter e assumir uma certa responsabilidade daquilo que se passa com a gente. Então a gente procura, de modo automático talvez, o Google ou alguns testes online, para que a gente veja, em primeiro lugar, assim, a minha não responsabilidade nisso, ou só para saber o quanto isso pode ser grave ou não. Só que é sempre, ou quase sempre, muito impreciso, né? E você procurar um tratamento, o primeiro movimento de melhora que você tem, ou até mesmo de cura, né? Então a gente tem que enfrentar esse medo, e o profissional ele vai ali lidar com você, te acolher e te dar informações que o efeito de procurar isso na internet pode ser o contrário, você pode ficar apavorado. E você pode encontrar algo, um diagnóstico, algo ali na internet, que você colocar, por exemplo, no Google Imagens e escrever o que você está sentindo, você vai ter imagens apavorantes. E às vezes não é absolutamente nada daquilo. Agora, Alexandre, como é que faz para conter também essa curiosidade? Porque antigamente a gente não tinha essa facilidade de ir lá no doutor Google, né, e digitar as coisas e ter ali uma resposta, né? Antes, às vezes, você tinha que fazer um exame, você recebia lá, vou marcar, né, um retorno ao médico para ele me explicar. Isso ainda acontece, mas as pessoas sempre olham antes, sempre pesquisam antes. Como que contém também essa curiosidade que, como você disse, é muito nociva, mas como controlar esse anseio, essa vontade de saber antes da hora esse diagnóstico? Caso, vamos supor que você não controle. Caso você não controle, isso já demonstra a necessidade de uma avaliação, né? Isso já demonstra uma necessidade de avaliação. Porque na internet, você não vai conseguir o seu diagnóstico de modo preciso, né? Mas também você encontra na internet pessoas que estão passando pelo que você está passando. Então vamos agora pensar um pouquinho também do lado que pode ter de positividade nisso. Porque você vai encontrar comunidades de pessoas que vão estar relatando o que você está passando, algo parecido. Mas mesmo nessa comunidade de pessoas que vão estar descrevendo algo parecido, você vai ver casos muito graves ou casos que não se assemelham ao seu, que podem gerar também ansiedade. Às vezes você vai se automedicar por causa disso, você vai ouvir dicas e conselhos que você não deveria seguir, né? Então, é tentar, talvez, conciliar. Caso você queira procurar na internet, você vai encontrar de tudo. Então, saiba disso, mas tente levar isso por um lado mais positivo possível, no sentido de que, vendo mais ou menos o que você pode ter, procurar uma avaliação profissional e até saber qual profissional buscar, né, de acordo com o que você vê. Mas tentar evitar o máximo possível isso e dividir com alguém também, para que essa pessoa faça com que você, caso perca o controle e esteja apavorado, dependendo do que você está vivendo e quer rapidamente descobrir o que você tem, para que essa pessoa, junto com você, faça com que você não caia nessas armadilhas virtuais de tentar encontrar em algo que é tão neutro, tão generalista que é a internet, para que você vá procurar um cuidado profissional e assim você saber exatamente um pouco mais sobre você. Até porque se você tem essa ansiedade de pesquisar na internet e não ter controle sobre você e tudo mais, já está falando um pouquinho sobre você, não é verdade? Uhum. Então, quem sabe procurar a ajuda de alguém, um amigo, uma amiga, um namoro, namorado, sei lá, um parceiro, alguém de sua confiança, para que você possa tentar dividir o que você está passando e não passar por isso sozinho e assim chegar e ter coragem de procurar uma ajuda profissional. Ok, Alexandre, muito obrigado e até a próxima semana. Até a próxima semana, pessoal. Isso que eu ia falar. Instagram, @Alexandre_psicologia, @Alexandre_psicologia.
psicologia e até segunda-feira que vem, pessoal. Bom, Alexandre, eu te pedi até os outros contatos também, eu te atropelei aí, vamos fazer direitinho. Primeiro, esse endereço que você deu foi do Instagram, né? Agora, se as pessoas que eventualmente quiserem entrar em contato, ler seus textos, vamos fazer o serviço completo aqui. Vamos sim, Cacá. Bom, quem quiser entrar em contato por telefone também, WhatsApp, para um agendamento de uma avaliação profissional, pode entrar também no 27 99943 1968, 27 99943 1968, e também esses conteúdos nossos aqui, eu sempre coloco no YouTube, tanto aqui quanto do ES360, no YouTube Psicologia e a Vida Cotidiana. Então, canal no YouTube Psicologia e a Vida Cotidiana. Tá ótimo, então, Alexandre. Agora sim, até a semana que vem. Até semana que vem, grande abraço, pessoal. Tchau.